Bom dia a todos, a gente está em mais um NutriTime, hoje no segundo dia do Ganepão. Eu vou comentar um pouco, falar os principais pontos da palestra que eu participei agora, que a ideia era falar um pouco dos sintomas durante a quimio, a radioterapia e qual era o manejo que a gente tem para cada um deles. Então, muitos profissionais, hoje, primeiro falando da mucosite, a gente apontou algumas coisas relacionadas ao impacto desse sintoma, então acometendo cerca de 50% dos pacientes de tumores sólidos e até 80% dos pacientes em transplante de medula óssea, ou seja, um sintoma bastante importante para se manejar. Foi falado bastante com a questão da laser terapia de baixa intensidade como um dos principais tipos de tratamento para esse sintoma. A gente também mencionando a questão da nutrição, a Paula Alves trouxe um pouquinho a relação da glutamina e da arginina. A gente sabe que do ponto de vista fisiológico poderia ter alguma atuação, inclusive na cicatrização, mas hoje, até respaldado pelo último consenso da ESPEN do ano passado para paciente oncológico, a gente não tem nenhum nível de evidência, e isso foi reforçado nas palestras, para indicar ou a glutamina, seja na forma de bochecha ou enteral, e nem mesmo a arginina. O que a gente recomenda é o que a gente fala bastante também no consenso do INCA, na alteração das texturas dos alimentos para facilitar essa ingestão do paciente, e a gente fica atento à quantidade de caloria e proteína, se eu estou falando de oncologia, que o paciente consegue ingerir. Então já pensar numa terapia nutricional oral, e aí foi mencionado até a questão dessa redução da ingestão alimentar por um período de 1 semana até 2, se ele está ingerindo 60% das necessidades, e a indicação até de uma via alternativa de dieta, por exemplo, a terapia nutricional enteral. A Paula também destacou aquilo que a gente ainda fica um pouco em dúvida de usar uma sonda ou usar uma gastrostomia. Lógico que a gastrostomia ela implica num tratamento mais custoso e aí deve-se levar em conta outros posicionamentos, inclusive a qualidade de vida, mas principalmente esse tempo de uso da terapia, que muitas vezes acaba sendo de mais de 4 a 6 semanas, e aí seria indicado a gastrostomia. Eu acho que esses foram os principais pontos de destaque pensando na mucosite. No próximo bloco, a gente discutiu um pouco sobre anorexia no câncer, então foi destacado bem essa diferença do que causa anorexia, então qual é o principal fator causador. Então tem causas primárias, causas secundárias, mas é importante destacar que a anorexia do câncer, ela vai impactar nessa piora do apetite e a redução da ingestão alimentar, e que isso precisa ser tratado de forma imediata porque acomete um percentual bastante grande dos nossos pacientes. Então foi destacada a importância do manejo nutricional, tanto ofertando para o paciente aquilo que ele gosta mais de comer, nas temperaturas que favorecem, às vezes até a questão do local que ele se alimenta, tudo que facilite essa ingestão alimentar, ouvir o paciente para esse relato, e aí o manejo da terapia nutricional, porque é um paciente que vai precisar, consequentemente, desse aporte calórico e proteico. Depois foi mencionado um pouco sobre náuseas e vômitos, e aí de novo o destaque em como se identificar que o paciente tem náuseas, e a náuseas bem relacionado à sensação e o vômitos à ação mesmo, mas que isso impacta muito na qualidade de vida e na continuidade do tratamento do paciente com câncer. Então o importante, a doutora Teodora trouxe na sua especialidade de geriatria, a importância de ouvir principalmente o paciente idoso, então entender de uma forma ampla, fazer essa anamnese completa para ver quais são as causas dessa náusea e vômito. Ela mencionou os diversos tipos de tratamento farmacológico e a questão de que os medicamentos também podem ter um efeito na náusea e vômito colateral, e aí toda a manifestação também de manejo de sintomas relacionado ao que a gente já tem hoje no nosso consenso do INCA, o que deve ser feito para tentar melhorar esse aporte calórico e proteico do paciente, a indicação de uso de uma sonda, por exemplo, pós-pilórica, e até a nutrição parenteral, se são vômitos que a gente não consegue controlar. Com relação à xerostomia, o que foi importante destacar é que esse tratamento é muito mais impactante, chegando a acometer 80% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, e que o manejo também deve ser importante, tanto do ponto de vista farmacológico, principalmente no estímulo à salivação, se ainda você tem a preservação das glândulas salivares, mas também muito importante a hidratação, e a gente não tem nada que
respalde uma indicação assertiva nesse manejo. Eu trouxe até alguns estudos que falam sobre o uso do mel, goma de mascar e a efetividade desses tratamentos, mas não tem nada além do que a gente já conhece que está disponível no nosso consenso.